mês de agosto, mais conhecido como mês do desgosto. Alguém sabe de onde surgiu esse negócio de agosto ser um mês de desgosto? Pelo calendário espiritual, e eu vou começar já pelo espiritual, como nós estamos ligados ao mês de Ave, de acordo com Números 13, foi nesse mês que os 10 espias deram um mau relatório. Diga, todo desgosto começa com uma proclamação errada. É verdade. Quando nós começamos a liberar com a nossa boca palavras de mau gosto ou palavras que vão gerar dissabor para as pessoas. Vire para o seu vizinho e diga, cuidado, boquinha, com o que fala. Agora, dependendo do tamanho dos lábios, se for meio Angelina Jolie, você fala, cuidado, caçapa, com o que fala. Pois é, tem gente que não entende que há poder nas palavras, que não entende que quando você reforça um erro com uma palavra de maldição, você simplesmente está detonando a vida da pessoa. As palavras devem ajudar a nossa vida a melhorar. De onde você tirou isso, Maurício? Da Bíblia. Estava lá o irmão Gideão sofrendo, passando mal, e de repente Deus vira e fala, seu frouxo. Foi isso? Sim ou não? Não, Deus diz, vai nessa tua força, valente guerreiro. Mas de onde tirou força? Do próprio Deus. Maurício, mas e se as coisas estiver ruim? Se você não tiver nada bom para falar, você fica quieto. É melhor, fique em silêncio. Agora, se você puder declarar e proclamar algo bom, mude a atmosfera. Porque foi no dia 9 do mês de Av que os 10 espias deram um mau relatório. E depois, séculos mais tarde, o primeiro templo foi destruído no dia 9. E depois, séculos mais tarde, novamente, o segundo templo também foi destruído no mesmo dia 9. Você acha que é coincidência? Aqueles que seriam os edificadores da Jerusalém, aqueles que seriam os edificadores e os pioneiros a entrar em Canaã, deram uma liberação ruim. Não só eles e toda a geração morre, com exceção de Josué e Calebe e suas casas, mas aquela maldição foi ecoando por séculos e séculos. Foi nesse mês que morreu Arão. Isso aponta para uma mudança de sacerdócio. Tá? Foi nesse mês que algo aconteceu. Moisés quebrou as tábuas da lei. Por quê? Porque o povo estava pecando. Tudo nesse mês. E se não bastasse isso, a história nos conta que os romanos acreditavam que em agosto um grande dragão passeava no céu cuspindo fogo. Presta bem atenção, porque quando eu te mostrar a figura do inimigo que tenta imperar nessa estação, você vai achar uma coincidência com o dragão. Tá? Na Europa, as mulheres evitavam casar em agosto, porque era a época que os navios saíam em expedição procurando novas terras. Ou seja, casou, deu ruim, né? Vai ficar viúva logo, né? Porque o marido vai embora ou vai ficar muito tempo sozinho. O que adiantava casar e o marido ir embora? Né? Falando de navios, nós não podemos esquecer dos ventos de agosto que aterrorizavam os pescadores. Tá? Alguns dizem que em agosto foi quando Pedro andou sobre as águas. Mas o vento era forte. Quantos se lembram disso? Outros dizem que em agosto as cobras ficam mais venenosas. Seria coincidência a letra do mês espiritual ser uma serpente? E tem mais. Em 1º de agosto de 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. No dia 2 de agosto de 1934, o Adolf Hitler se tornou o Führer, chefe de Estado alemão. No dia 5 de agosto de 1962, morreu Marilyn Monroe. No dia 6 e 9 de agosto, em sequência, os Estados Unidos detonam bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima. E a lista não para. Dia 22 de agosto de 1976, aqui na Via Dutra, já ali na divisa com o estado do Rio de Janeiro, morreu JK. Dia 24 de agosto de 1954, morreu Getúlio Vargas. Dia 25 de agosto de 1961, o então presidente do Brasil, Jânio Quadros, renuncia devido a forças ocultas. O
Porque ele mesmo disse. Agosto é conhecido também como o mês do... Por quê? Porque em agosto, por conta do clima, aumenta a concentração de cadelas no cio e faz com que os machos lutem lutem até sangrar, espalhando mais rápido uma doença que é normal entre eles, mas isso fica pior devido a essa manifestação canina, né? Antes de estudar o calendário espiritual, vamos interpretar alguns números. Vocês estão comigo até aqui? Historicamente, agosto era o número 6. O que quer dizer isso? O 6º mês do calendário. Que começava em março, se você fizer a conta, vai dar 6. Porém, quando é encomendado o calendário para o Papa Gregório, é alterado e colocado janeiro como o 1º mês, fevereiro como o 2º, e agosto se torna o 8º mês. Ou seja, antigamente o calendário romano dizia que agosto era o mês 6, e pelo calendário gregoriano nós somos o mês 8, certo? Agosto é em homenagem a César Augusto. E por conta de uma disputa de César Augusto com Júlio César, seu antecessor, o que ele faz? Ele tira um dia do mês de fevereiro, que já era um coitado, que tinha menos dia, e pega e põe, porque ele falou, não é possível Júlio César ter um mês com 31 dias e eu vou ter um mês só com 30. Olhe para o seu vizinho e diga, quanta coisa em agosto. A inveja, ou seja, o seu não pode ser maior que o meu, você não pode ser melhor que eu. No cristianismo, não. Os pais querem que os filhos sejam maiores e melhores. Como está faltando pai na igreja? Como está faltando mãe na igreja? É muita disputa de irmão. Está na hora da gente amadurecer e se tornar pai, porque daí a gente vibra com o novo crescendo. Quem está me ouvindo? Mas vamos entender um pouquinho os significados. 6 na Bíblia significa pecado, limitação, humanidade caída. Já o número 8 na Bíblia significa aliança ou novo começo. O que quer dizer então? Quer dizer que nós estamos num mês que nós vamos vencer a limitação e o pecado pela aliança do sangue de Jesus. Vou repetir, nós estamos num mês que nós vamos vencer a natureza caída pelo novo DNA que recebemos em Cristo Jesus através da aliança. O que quer dizer que esse é um mês de novos começos. Se a porta do teu emprego não se abriu até agora, se as coisas não deram certo, vai e faça de novo. Eu vou te dizer uma coisa, desde o início do ano, Deus me mandou dar um valor de oferta, até o mês passado. E Deus falou no mês passado, já encerrou. Eu falei, Deus, mas eu ainda não recebi o que eu quero. E Deus disse, já encerrou. E eu falei, tá bom, então não é para dar mais. E Deus falou, é para dar mais agora. Eu falei, Senhor, o Senhor está brincando comigo. Ele falou, aumenta seu nível de fé. E eu comecei a aumentar o nível de fé. Antes de acabar um mês, depois que Deus mandou mudar o meu nível de fé, eu já tive um primeiro sinal, recebendo 100 vezes o valor que eu tinha dado. Quanto que eu falei? Com uma oferta só. Não foi negócio, não foi nada, com uma oferta. Olha para o seu vizinho e diga, por que você não acredita? Experimenta acreditar que Deus vai te abrir porta nesse mês. Porque esse vai ser o mês que você vai dar desgosto para o diabo. Porque você não vai render a sua carne, as vontades do inimigo, mas a sua carne, seu espírito, seu corpo vão ser todos voltados para fazer a vontade do Pai. Posso ouvir amém? Vamos dar uma olhadinha no calendário espiritual um pouquinho mais. Pelo calendário espiritual, de acordo com Êxodo 12, 2, nós estamos no final do mês de Av. E daqui a uma semana, diga, uma semana, nós já entramos no mês de Elul, mas nós ainda estamos no mês de Av. Como nós já vimos no mês de Av, ele é marcado por guerras e peregrinações. Olha quando nós vimos no Tempos e Estações 2 que eu dei aqui. Eu dei um em São Paulo, dei o 2 aqui, depois dei o 3 em São Paulo. Foram 3 etapas de tempos e estações. O mês de Av ele é marcado por guerras, por peregrinações, por lutas. Tá? Av significa literalmente a palavra... O que significa? Pai. Por isso, todas aquelas brincadeirinhas que eles fizeram
No aviso, quem prestou atenção nas brincadeirinhas de pai e filha, pai chegando de viagem? Porque esse é um mês que Deus escolheu pôr no calendário como o mês do pai. Então por isso que nós vamos celebrar Dia dos Pais. Eu não sei da onde o comércio tirou isso, mas eu sei que biblicamente estamos ainda no mês dos pais. E ele vai terminar exatamente no próximo domingo, quando começa o outro mês, tá? Ave significa literalmente pai, e a raiz do seu nome é desejo. Se o seu desejo estiver ligado à vontade do pai, não tem ninguém que te resiste. Coloque todas as suas vontades diante de Deus, que Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. A Bíblia diz de outra maneira: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou tentar explicar. Quem tem irmão e irmã? Cresceu numa casa que tinha mais de você. Quem aí tem um irmão que era o preferido? Ou a irmã que era a preferida? E quem aí era o preferido? Ou é até hoje, né? Por que essa pessoa é preferida do papai? Os irmãos diziam que essa pessoa era uma pessoa que bajulava. Não vou falar a outra palavra. Mamãe está aqui orando por mim. Não era bem essa expressão, mas era uma outra, sobre puxar uma parte. É verdade ou não é? Todo irmão que achava que o outro era preferido, fala, esse é blá 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 do papai ou da mamãe. É assim ou não é? Mas ali se cumprem as escrituras. O filho, a filha que agrada mais o pai, tem mais a atenção do pai, porque dá atenção. A apóstola Lucelena, quando era criança, descobriu que o pai dela gostava que a porta de tela ficasse fechada. Então, pela falta do que fazer, ela punha um banquinho na frente da porta, e se alguém passasse e deixasse a porta aberta, fecha a porta, pá. Você imagina como ela era amada na infância. Os irmãos, assim, olha, Madre Teresa de Calcutá, quase canonizaram ela, e mandaram ela para a glória. Mas como o seu Zé Carlos se comportava com ela? Ela era a filha que ganhava 3 presentes de aniversário por ano. O aniversário dela é agora em agosto, gente, dia 9, essa semana. Sabe o que acontecia? Chegava janeiro, pai, eu estou querendo aquela calça. Aí, mas você ganha um presente de Natal? Não, pai, mas vai ser meu aniversário, compra. Aí ele insistia, chegava em fevereiro, o pai comprava. Beleza. Ia chegando perto do aniversário, pai, eu estou precisando daquele tênis. Não, mas eu já te dei o presente. Não, mas pai, não vale, porque não sei o quê. E depois no dia queria outro presente. Agora pergunta se o homem dava. Quem era a mala que ficava fechando a porta? Quantos entenderam o versículo bíblico? Agrada-te do papai e ele vai satisfazer os desejos do teu. A Bíblia diz: não fale mal do seu irmão, mas ore por aquele que fala mal de você. Cara, Deus vibra. A Bíblia diz que você deve orar o tempo inteiro. Deus ama, porque orar é conversar com o papai. Então, quando você começa a fazer o que o coração do pai se agrada, cara, ele abre não só as janelas do céu, mas as comportas do céu. Olha para o seu vizinho e diga, nem que seja por interesse, fica a dica. Agrade o coração de Deus. A batalha nesse mês é contra um espírito chamado Apolion, também conhecido como Abaddon. Tá? Lembra que eu pedi para você prestar atenção? Corintiano desde a natureza. Não, é dragão. Foi um lapso de memória aqui. Dragão, o destruidor. Ele é citado na Bíblia sem você entender, quando diz, não deixe o sol, diga Apolo, diga o destruidor, se pôr sobre a vossa ira. O que quer dizer? Não deixe esse ser ter domínio sobre a sua ira, porque irá não é pecado. Irá não é pecado, mas ira pode se tornar em pecado se Apolo vier. Se você pegar a sua ira e levar para Deus, ela vai se transformar, sabe o quê? Diga para o seu vizinho, intercessão. Quando você olha uma coisa errada, a sua indignação, diga, minha ira precisa ser controlada não por Apolo, mas pelo sol da justiça. Posso ouvir amém? Jesus.
Ele é o que faz e influencia as pessoas a explodirem com as outras. Quantos aqui já tiveram que pedir perdão porque explodiu com o outro? Levante a mão. Ou será que é só o pessoal que não veio? Olha aí, o pessoal nas casas, presta atenção. Quantas vezes eu e você falamos agressivamente sem querer? Quem já fez isso? Gritou com outro sem querer e falou: meu Deus, eu podia não ter gritado. Ou seja, alguém, diga Apolo, influenciou. Pastor, cruz credo, Apolo não influencia a minha vida, não. Então, deixa eu te explicar uma coisa, meu amado. Para você que não leu Tronos sobre Tronos e Tempos e Estações. Existem 12 signos do zodíaco. O que é isso, pastor? Agora vai falar de horóscopo na igreja? Vou. E vou te mostrar como ele te influencia, mesmo você achando que ele não existe. Mesmo você achando que isso não vale nada. Me responda uma coisa. Quantos acreditam que a lua influencia a terra? As marés, as plantações, o corte de cabelo. Quantos acreditam nisso? Se você acredita nisso, você está acreditando então que os astros e estrelas têm influência energética sobre a terra. Falando de ciência, tá bom? Quantos acreditam que o sol influencia a terra? Beleza. A cada mês se troca a influência do astro, da estrela, que influencia a terra. Isso eles estudam na astronomia, uma ciência exata, porém a astrologia vai falar sobre a influência espiritual através dessa energia cósmica. Antes que você perca o sinal, porque alguns eu já estou vendo está assim, sinal fraco, vai cair. Então, antes que você caia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui num culto receberam unção e sentiram choque, energia, fogo, por favor? Ou seja, o mundo espiritual se manifesta através de energia de Deus ou... Quantos entenderam? Então isso quer dizer, a maneira de Deus governar é através dos filhos, mas Ele é onipresente. Onde você estiver orando, o poder, diga energia, a unção de Deus se manifesta. E Deus não precisa de outra coisa. Você pode estar no meio do mato sozinho, não ter um pastor, mas Deus está com você ali. Agora, o diabo não é onipresente, o diabo não é onipotente, o diabo não é onisciente. Então, para ele se manifestar, ele precisou criar uma mesa de tronos que governam um a cada mês. Esses tronos, por sua vez, debaixo deles tem principados, potestades, forças espirituais da maldade, e é toda uma rede de informação e contra-informação para tentar influenciar. Um dos nomes é dominadores. Alguém já ouviu falar nisso? Para tentar dominar os seus desejos, sua vontade. Quantas vezes a gente não faz o mal que não quer fazer e deixa de fazer o bem que a gente queria fazer? Porque a gente está influenciado por um domínio. Alguém está comigo ainda? Isso quer dizer que nesse mês, pelos signos do zodíaco, o que influencia é o Sol. E o Sol é representado no zodíaco por Apolo, Apolion. E esse é o trono, diga, o destruidor. Por isso está escrito, de dia o sol não te molestará. E por isso está escrito, a lua de noite também. E aí você pergunta, o que a lua pode fazer para mim? Se você não entender que lua, na verdade, ela é uma representação de um ser chamado Lilith, e é interessante que nós estamos bem na estação onde Lilith saiu e entrou Apolo. Diga, onde a lua saiu e entrou o sol. Diga, esse é o mês que Deus deu vitória para o irmão Josué. Lembra que o irmão Josué pediu para o sol parar? Nessa estação, tudo atormentador, perseguidor, destruidor da sua família, destruidor dos teus sonhos, destruidor dos teus negócios, o que impede você de entrar nas portas que Deus tem, você pode pedir para Deus paralisá-lo, e como Deus fez para Josué, Deus quer fazer para você, e você vai ter vitória. Alguém está me entendendo aí agora? Para você entender um pouquinho mais, esse cara é conhecido como signo de leão, ou seja, o diabo não passa de um copião, não tem criatividade,
Deus levanta o leão da tribo de Judá, o diabo levanta um leão banguela. Olha para o seu vizinho e diga, cuidado. Ele pode ser banguela, mas tem garras. Ele se representa pelo sol, Horus ou Ra. Ele trabalha com ciclos. Esse é o mês de fechar os velhos ciclos. Ele trabalha te atormentando, me atormentando, para eu continuar fazendo de outro jeito. Diga, eu posso ser melhor. Maurício, de onde você está tirando isso? Você está vendo mensagem desse negócio de positivo, pensamento? Não, eu estou lendo Bíblia. E a minha Bíblia diz que eu posso andar de glória em glória e ser transformado todos os dias. Diga, ser transformado não é domingo. Diga, ser transformado não é domingo, mas é todos os dias. Ou seja, eu saio da mão do desgraçado que tenta destruir e ele governa sobre a medicina. Sabe o que quer dizer? Faz você ficar viciado em remédio e faz você ficar cada dia mais doente. E ele também tem uma influência terrível em artistas. Pessoal das artes, aí os arteiros, tomem cuidado, porque a influência de Apolo é terrível para destruir relacionamentos, para fazer com que você se ache melhor que os outros. Qual é o elemento de vitória? Saúde do reino. Maurício, mas qual é a saúde do reino? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando todo o teu corpo está bem, você está com saúde, sim ou não? Quantos concordam comigo? Se todo o teu corpo estiver bem, você está com saúde. Isso quer dizer, então, que você se importa com os seus irmãos. Sabe qual é a saúde do reino? Você não se importar só com você, mas você se importar com os outros. Um dos grandes elementos do elemento de vitória, saúde do reino, chama-se compaixão. Eu não fico bem quando eu vejo alguém mal. Acho que você não está me ouvindo. Eu não fico bem quando eu vejo meu irmão mal. Eu não fico bem sabendo que o meu irmão está sem emprego. Eu não fico bem sabendo que a minha irmã está sofrendo. Eu não fico bem sabendo que alguém está doente. Isso me incomoda, porque isso vai contra o DNA do meu pai. Isso vai contra o projeto do meu pai. Diga, em Deus não há ausência de nada. Não há insuficiência de nada. E eu posso chegar até o trono de Deus e pegar tudo que eu preciso, porque Deus é poderoso para fazer com que exista algo que não existe como que já existisse. Mas porque Ele é poderoso, porque já existe, porque Ele já criou tudo e está no céu. Só precisa de um filho para trazer para a terra. Acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você está olhando a situação de alguém que está desempregado. Você pode ser a chave, através da sua boca, para dizer porta se abra. Ou também ser a chave para pegar o currículo da pessoa e levar na empresa que você conhece. Porque não é só espiritual, senão a gente vai ficar de joelho o dia inteiro. Não, faça alguma coisa pelo próximo. Não seja só teórico, seja prático. Se você sabe que deve fazer alguma coisa e não faz, nisso você peca. Como lutamos com esse ser desgraçado? Com a unção de Simeão. E aqui começa o problema. Porque Simeão, na verdade, caiu pelas garras de Apolo. Para a gente entender melhor, no natural, nós temos a limitação do número 6. Temos a influência sobrenatural do sol da iniquidade, Apolo. E assim como a tribo de Simeão, não Simão, aquele que ouviu Apolo e saiu matando junto com Levi, foi remida na nova aliança, nós também podemos ser. Como assim, Maurício? Simeão, na velha aliança, foi influenciado por Apolo e junto com Levi, fez um estrago. E por conta disso, a herança deles é espalhada. Mas no Novo Testamento, diz a Bíblia, em Lucas capítulo 1, Simeão o tomou nos braços. Tomou quem? Jesus, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro. Louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua... Ou seja, ele confiou e esperou. Eu não sei quanto tempo está demorando a sua promessa, mas confia, porque Simeão esperou e ele disse, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e a glória do teu povo de Israel. Se você continua lendo aqui, você vai ver o nome Consolador de Israel. Simeão é curado ao ver o Consolador de Israel.
Cara, nós somos o ministério Consolador de Israel. Eu profetizo que as pessoas, ao olharem para você, vão ser curadas. Mas você tem que olhar para o Consolador de Israel. Tira os teus olhos do problema. Há meses eu estou postando coisas no meu Instagram, no meu Facebook, pregando foco. 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 Onde está o seu foco? No meio do problema sempre vai haver um cordeiro preso de trás do arbusto para trazer a solução. Jesus dá sempre o escape para você no meio das tentações e dos problemas. Foco. Para de focar no problema e encontra a criatividade no meio do problema. Diga, papai é criativo. Fecha os teus olhos e diz, Senhor Jesus, me ajude a mudar de foco. Porque nos próximos minutos, eu peço que o Senhor ative em mim uma unção para vencer toda influência do destruidor. Tudo aquilo que estava me fazendo ficar cansado e incrédulo, não acreditando que as portas se abririam, que os problemas se resolveriam, eu coloco nas tuas mãos, porque eu confio em ti, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé agora, por favor, e orar forte. Isso aí foi a oração da preparação. Vira para o seu vizinho e diga, está vestido ou pelado? Então, na dúvida, diz assim, eu creio em Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor. Ele é tudo para mim. E em Cristo Jesus, eu me tornei filho de Deus. E como filho de Deus, eu posso e devo me revestir de Cristo, que é chamado pelo apóstolo Paulo de armadura de Deus. Verdade? Jesus me abraça. Eu quero o cinturão da verdade. Me abraça, Jesus. Me envolve. Justiça. Aquele que foi morto injustamente por causa dos meus pecados. Cobre meu coração. Me dá a tua couraça, justiça. Eu me revisto do Senhor. Príncipe da paz, troca meus sapatos. Eu não quero mais andar ansioso e nem paralisado na letargia, procrastinando, mas eu quero andar de glória em glória, com os pés preparados para levar paz. Eu calço as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Palavra, eu acredito em ti. Me dá um escudo então. Aumenta a minha fé. Me dá esse escudo de fé para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Cabeça da igreja, meu noivo, meu marido, me dá teus pensamentos. Me dá o teu ponto de vista. Me dá a tua maneira de ouvir. Põe em mim um capacete de salvação. Amor, desejado das nações, põe na minha boca o teu hálito, porque eu vou liberar como espada, que é a tua própria palavra. Porque eu estou guardando no meu coração a tua palavra, para eu não mais pecar contra o Senhor. Agora que eu estou revestido da tua armadura, revestido de Jesus, eu declaro, leia comigo, em nome de Jesus, ativamos as bênçãos de Simeão, de acordo com Gênesis 29:33, não serei desprezado, aprenderei a ouvir o Senhor, pois tenho certeza que Ele me ouve sempre. Em nome de Jesus, eu aplico o poder da saúde do reino em meu espírito, corpo e alma, em meu ministério, em minha família.
em meus negócios e nos meus bens, em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho e diga: eu me importo com você. E eu não mais vou te deixar parado. Amém? Você pode sentar. O que nós acabamos de orar? A questão do desprezo na vida de Simeão está baseada no desprezo da mãe. E essa raiz de disputa entre as duas mulheres de Jacó levaram os traumas dos filhos a chegarem a uma potência de disputa, de inveja, a ponto de venderem José e fazerem todas as maldades que fizeram. O que eu tenho chamado ao longo dos anos de vazios da alma, ausência de conversa com os pais. Mas eu também tenho ensinado a igreja de que Deus é especialista em abençoar desprezado. Eu vou repetir: Deus é especialista em abençoar desprezado. Deus é o defensor dos rejeitados. Maurício, onde está isso na Bíblia? Eucana amava Ana, mas Deus dava filho para Penina. Por que Deus dava filho para Penina? Porque Penina, de alguma maneira, era rejeitada. Ana se sentia rejeitada por não poder ter filho, mas o marido dava mais oferta por ela. Entre aspas, seria tipo assim: Penina tinha um cartão Visa Peba Nacional. Ana tinha um Black. Quantas mulheres entenderam? E apesar dela ter o Black, ela se achava mal porque ela não podia ter filho. A outra que tinha aquele cartão do Torra-Torra, dava filho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus é especialista em promover rejeitado e desprezado. José, ele era rejeitado pelos irmãos. Davi era rejeitado pelos irmãos, virou rei, virou governador do Egito. Olhe para o seu vizinho e diga: já foi desprezado? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Porque Deus está prestes a promover os desprezados. Deus está prestes a promover os rejeitados. Querido, rejeição, leia agora como promoção. Desprezo, leia agora como oportunidade para Deus te abençoar. Que Deus ama proteger, abençoar e promover os rejeitados. Por isso, nesse mês, não deixe Apolo atingir o teu coração, dizendo: fulano não gosta de mim. Cara, se fulano não gosta de você, é porque ele é meio endemoniado. Porque se Deus ama você, e Deus sabe que você não é perfeito, nem um pouco. Posso ouvir amém? Não fique carente de um abraço de alguém que é imperfeito. Corra para os braços do teu Pai que é perfeito e te ama. Profecia. A profecia hoje não está baseada em uma visão, ela está baseada em um texto da Bíblia. Isso tem me consumido praticamente nos últimos 2 meses. Algumas pessoas já ouviram isso nos meus bate-papos. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Lucas 15. Não vai aparecer na tela, nós vamos ler. Você aí nas casas, por favor, abram as Bíblias. E nós vamos ler Lucas 15. E nós vamos ler o capítulo inteiro. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui está dando o contexto da história. Religiosos, cobradores de impostos, pecadores, todo mundo chegava perto de Jesus. E os religiosos ficavam mal, porque eles achavam que Jesus tinha que tratar pecador de um jeito e os religiosos de outro. E Jesus amava a todos da mesma maneira. Para resolver essa questão, Jesus lança 3 parábolas. Diga: 3 parábolas. Nessas 3 parábolas, Deus abriu o meu entendimento e me mostrou o nosso valor, a nossa preciosidade, mas como Ele trata e quer nos ensinar a tratar as pessoas de acordo com o que elas são. Então entenda. Parábola da ovelha perdida é a primeira. Todo mundo está junto aí? Lucas 15, 3? Sim ou não?
Alguém está perdido? Pegue a Bíblia do vizinho. Então lhes propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nesse primeiro ponto, Jesus está dizendo que as pessoas são preciosas. Diga, os pecadores são preciosos. A ponto do quê? A ponto de deixar 99 e ir atrás de um. Porque aqui Jesus mesmo diz, tem mais festa no céu para um pecador que se arrepende do que para 99 que está ali. Amém? Então, diga, preciosidade. O cristianismo não é uma religião onde você tem que fazer um monte de coisa para chegar a Deus. O cristianismo é um relacionamento entre o Deus do universo que veio atrás dos pecadores. Veio atrás dos perdidos. Está comigo até aqui? Aí Jesus não para e ele continua. A parábola da dracma perdida. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Uma dracma vale mais ou menos 10 dias de salário, ou seja, 1/3 de salário. Então imagine você perder 1/3 do seu salário. Quantos estão entendendo o que ela perdeu? Porque a gente acha que são 10 moedinhas, perdeu uma moeda. Não, foi 1/3 do salário. Está certo? Olhe para o seu vizinho e diga, você tem valor. E nós não somos completos sem você. Diga para alguém. Você concorda que 1/3 não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa dos outros 2/3. Essa mulher, então, acende a luz, diga Espírito Santo. É Ele que te ilumina. E nesse mês você precisa da luz do Espírito Santo para ver o valor segundo Deus, não segundo a carne. Lembra que eu disse que a profecia está dentro do texto, eu já estou profetizando. Varre a casa. Sabe o que quer dizer isso? Muitas vezes você para de dar valor porque você está ofendido, está ferido, está entulhado de coisas. Varre o teu coração, varre a tua mente, pede para o Espírito Santo lavar você com a lavagem de água da palavra quando você lê a Bíblia, porque você vai começar a ver valor de novo. E vai encontrar onde está o valor, que ela perdeu o valor. Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, pecador. Isso quer dizer, nós estamos no mês do amigo. O amigo seu que não é crente é precioso e tem valor. Posso ouvir amém? Diga para o seu vizinho, até sua sogra é preciosa e tem valor. Diga para o seu vizinho, até o palmeirense tem valor. Até o São Paulino, o corintiano, não sei qual é o seu preconceito, mas todas as pessoas são preciosas e têm valor. Posso ouvir amém? Não importa se a pessoa torce para outro time, ela tem valor. Mas Jesus não para, e ele termina dizendo a parábola do filho pródigo. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? É interessante, porque no primeiro tem 100 ovelhas, no segundo tem 10, agora reduziu para 2. Presta atenção, Jesus vai estreitando o negócio. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, ou seja, da minha herança. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Para aqui. Diga, tem uma idade que a gente
quer se desconectar de tudo e de todos. É verdade ou não é? E a gente não quer que a mamãe fique na porta da escola mais esperando a gente. Estou falando com alguém? Espiritualmente, todo crente chega nessa idade, onde ele vai para uma terra distante, porque ele quer provar que ele não precisa daquele ministério, daquele pastor. Cara, você não precisa, você precisa só de Deus. Porém, você nasceu para estar em casa. E fora da casa, você vai ser atacado se você não for enviado, porque o pai não é doido de te enviar sem as armas corretas e o treinamento correto. Alguém está me ouvindo? Nesse mês, eu profetizo volta de filhos pródigos. Presta atenção. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar os porcos. Cara, Jesus está contando uma história para judeu. A pior coisa que o cara podia fazer era guardar porco. Se o cara não come o porco, imagina cuidar de porco. Porco é animal imundo, segundo a lei. Ali desejava ele fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Querido, quando você lê isso aqui, a historinha diz que ele queria comer a lavagem do porco. Não é isso. As alfarrobas, na verdade, são exatamente o que João Batista come. Porque quando a Bíblia diz que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel, João Batista não comia grilo. João Batista comia um negócio chamado alfarroba. Uma vez eu já coloquei a foto disso. E quando está verde, parecem gafanhotos numa árvore. É um broto tipo de feijão. Porém, quando ele amadurece, ele fica dourado. E ele é seco pelo sol, você come. Parece um amendoim, só que é doce. É cheio de proteína e é doce. Espera aí. Então o filho pródigo queria comer a proteína que o porco comia, mas João Batista, antes de trazer os filhos pródigos de volta, teve que comer aquilo. E era doce como mel. Maurício, eu não estou entendendo a conexão. Onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar do seguinte: se você não conseguir se fazer como criança e se humilhar, porque se fazer como criança é se humilhar, é se tornar dependente de novo, você não vai ganhar ninguém. João Batista podia fazer o que fosse, comer até os pães da mesa dos sacerdotes, porque o pai dele era sacerdote. Ele abre mão disso e vai comer no meio do mato. E come algo simples para poder ter autoridade, para poder trazer os pródigos de volta. Jesus está fazendo uma conexão e só judeu entendia, porque era exatamente o que João Batista comia. E ele queria comer isso, nem isso ele podia comer, porque aquilo era dado para os porcos. Então, verso 17, caindo em si. Diga para o seu vizinho: a ficha caiu, o download foi completo. O que aconteceu? A conexão pegou. Pá! Você já esteve em algum lugar desesperado por uma conexão, de repente entra? Outro dia eu estava na porta do banco, assim, o cara falou: baixa o aplicativo. Não baixava de jeito nenhum. Ele falou: vai na varandinha ali fora que pega. Gente, estava eu e mais 3. Assim, tentando. Pegou, é aqui. Juntou os 3. Não era nem amigo, virou amigo na hora. Para ver se juntava os 3 celulares, baixava mais rápido. Alguém já teve essa cena de tentar achar o lugar que pega? A ficha caiu para o cara. Ele entrou numa área de conexão e falou: quantos trabalhadores da casa do meu, o quê? Tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai. Agora, a partir de aqui, toda vez que eu falar a palavra pai, você conta, 1, 2, pode ser? Então eu vou ler de novo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu? Não, você fala 1, eu falo pai. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores da casa do meu pai? Tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Quantas vezes está a palavra pai? Ele precisou dizer isso para a alma dele, para o espírito dele, para o corpo dele ouvir. Porque muitas vezes o seu espírito sabe que Deus é pai, mas sua alma age diferente, por isso o seu corpo está igual escravo.
Sabe quando que você deixa de ser viciado? Quando você diz para o teu corpo e para a tua alma ouvir o que o teu espírito já sabe, você tem pai, e você não precisa depender de nada nem de ninguém, só de Deus. Acabou? Em nome do Pai, do Filho e do... Já que você quer. Pai, pai, pai. Levantando-se, foi para o seu... 4. O que esse cara está fazendo? Ele precisou falar 3 vezes para depois levantar. Presta atenção. Caindo em si. Eu vou ter com o pai, eu vou no pai. Pai, depois de 3 vezes, então, ele consegue força para levantar. Ele estava sentado. Vaza 51, em nome do Pai, Pai, Pai! E levanta. Quantos estão entendendo? Pai, mãe, ore outra vez. Até que seu filho não só caia em si, mas tenha força para levantar. Filhos de Deus, orem outra vez, até que Deus te dê força para levantar. Porque você não nasceu para ser uma pedra no caminho e poesia frustrante e depressiva. Você nasceu para ser uma pedra rolando no caminho. Você nasceu para ser uma pedra na casa de Deus. Você nasceu para andar de glória em glória. Você não nasceu para estar à beira nem parado. Você nasceu para estar se movimentando. Então nós já lemos a 4ª vez. Vinha ele ainda de longe quando o seu pai o avistou. Peraí. Qual é o número desse pai aqui? 5. Vamos falar do 4 antes. Levantando-se foi para com seu pai. Diga 4. Vento que sopra dos 4 cantos. Sopra sobre nós e traz os filhos de volta para casa. Vento que sopra dos 4 cantos. Sopra sobre nós e traz os filhos que estavam afastados e os pais estão orando. Traz, não precisa ser aqui, porque talvez seu filho esteja morando em outro país, em outra cidade, mas ele vai achar uma casa onde ele vai congregar, ela vai achar uma casa onde ela vai congregar, e ali vai entrar no destino para sempre. Aí vem a 5ª que a gente acabou de ler. Só que aqui, quando o seu pai, diga 5, o que aconteceu no 5º? Avistou. A letra 5 no hebraico é a letra da janela, é a letra da revelação, é a letra que Deus colocou no nome de um pai chamado Nobre e transformou ele em pai de multidões. Sabe o que quer dizer? Se você continuar insistindo e andar na paternidade de Deus, vai chegar uma hora que Ele abre os olhos e as janelas do céu em teu favor. E o pai, avistando de longe, o que aconteceu? Diz o seguinte: compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho disse: pai. Qual é a primeira coisa no 6 que ele fala? Pecado! Para. Olha bem para mim. Lembra que eu disse para você que na Bíblia 6 está ligado a pecado? 6ª vez que o pai aparece, ele já sai confessando: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno mais de ser chamado seu filho. O pai, 7, diga: o pai é perfeito. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, comamos, regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Olha para o seu vizinho e diga: você nunca contou? Contou hoje. Faz sentido o que eu estou dizendo para você, sim ou não? Está entendendo a sequência? Você vai chegar uma hora que vai cair em si. Mas você tem que continuar até não só cair em si. Porque tem um monte de gente que cai em si. É porcaria, essa vida não presta, mas não levanta. Esse é o mês que nós vamos cair em si, nós vamos levantar, nós vamos andar, as janelas dos céus vão se abrir e o Pai vai nos dar favor à medida que confessamos nossos pecados. Simples assim. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e aí continua a história, mas eu vou parar por aqui. Por que eu vou parar por aqui? Porque a profecia para esse mês para por aqui. E eu quero falar para você sobre a maior dor de um pai. Diga: a maior dor de um pai. Essas 3 histórias falam preciosidade, valor, mas a última parte fala de identidade.
Qual a semelhança das três histórias? O pastor perdeu uma ovelha, a mulher perdeu uma dracma e o pai perdeu um filho, correto? Ou seja, a semelhança é os três perderam. Qual a diferença das duas primeiras histórias para a última história? E aqui começa uma resposta para muita gente que às vezes vem falar um negócio, e eu vou dar com muito amor, porque foi o que Deus ministrou no meu coração. Na primeira história, a ovelha é comparada a um, começa com P, termina com cador. Como é que é o nome? Comparada a um. Na segunda história, a dracma é comparada a um. Na terceira história, o pai não compara nada, e você pode ler até o fim, porque se trata de um filho. Então já tem uma diferença, 2 pecadores e um filho. Por mais que estava dizendo que era ovelha perdida, então vamos explorar o assunto. Ovelha é um, começa com A, termina com mal. Ovelha é um, moeda é um objeto. Enquanto as pessoas vivem e agem como animais e objetos, é nosso dever ir atrás delas. A grande diferença na história é que um pai não pode ir atrás de um filho. E eu te provo por quê. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele nos dá o direito de escolha. E o filho tem o direito de escolher ir para fora da casa do pai. E o pai não pode ir atrás do filho. A maior dor de um pai é que ele não pode agir com um filho, como age com uma moeda, ou como age com uma ovelhinha, que é animal, que ainda não nasceu de novo. Portanto, não diga para um pastor nunca mais: pastor, você não vai atrás da sua ovelha perdida? Quando, na verdade, quem sentava na mesa ao lado direito e comia era um filho, e não era mais animal. Muita gente acusa: pastor, você não ligou para o cara, você não foi. Não, porque ele é filho. E a maior dor de um pai é não poder, tendo todo o poder, não poder, porque ele deu o direito do filho escolher. A maior dor de um pai é ter que ficar, e nos 3 textos vai aparecer a mesma palavra no grego, eu não vou entrar nisso agora, porque a gente já está na dimensão espiritual, fala a mesma coisa. A mulher procura, o pastor vai atrás, e o pai fica olhando. Da mesma maneira que a mulher procura, o pastor vai atrás, o pai fica olhando. Com uma diferença: a mulher pode pegar, o pastor pode ir. O pai, ele se proibiu e disse: a única coisa que eu posso fazer é olhar e esperar, porque o meu filho vai voltar. É olhar e esperar, porque a minha filha vai voltar. A maior dor de um pai é ter que esperar o filho voltar. E ele espera. Sabe por que ele espera? Porque Deus é um bom